Hoje eu recebo o médico veterinário, o professor Luiz Dematê. Ele é formado pela Unesp de Botucatu, ele fez o mestrado dele também lá na Unesp, em Nutrição Animal, e hoje ele está fazendo o doutorado dele em Programa Interunidades da Ecologia Aplicada lá no Exalc da USP. Então, é o diretor industrial da Corim. Vocês que acompanham o programa Mais Saúde desde o início, sabem que nós já tivemos aqui a presença dessa empresa que tem toda uma preocupação com não só o alimento ser bem feito para o consumidor, como também a preocupação em relação ao planeta, porque o que a gente come interfere sim no planeta. Então é com muito prazer que hoje está participando ao vivo conosco o professor Luiz Dematê. Luiz, bom, eu vou chamá-lo de professor Dematê, né? Porque afinal de contas, com esse currículo, professor, bem-vindo. Ok, obrigado, Gisela, é um prazer estar com você, prazer estar com seus ouvintes. Espero poder esclarecer aí alguns pontos. Pois é, então, olha só, gente, olha que coisa mais bacana. A Corim, ela é reconhecida como a empresa modelo de gestão sustentável pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ela é a única brasileira a produzir em escala industrial frangos e ovos sem uso de antibióticos, promotores de crescimento, outros produtos químicos que, na verdade, acabam prejudicando a saúde dos consumidores, né? E o que eu achei muito bacana é que a empresa dobrou a produção de ovos. Conclusão. Professor, dá para fazer um trabalho como manda o figurino, né? E fazer bem não só a saúde dos consumidores, como a saúde do planeta também. Sim, com certeza. Na realidade, a Corim já há quase 20 anos, né? Praticamente há 20 anos aí atuando e desenvolvendo essas ideias embasadas nos princípios da agricultura natural e que vem, a partir dessas novas posições, dessas novas demandas que vêm surgindo, sobretudo na questão alimentar, ela vem, obviamente, alcançando esse destaque e tudo caminhando muito positivamente nesse aspecto, porque, de fato, as pessoas cada vez mais preocupadas, não é, com a questão alimentar, cada vez mais dados mostrando a relação do alimento com aspectos da nossa saúde, assim como você falou, aspectos da saúde do planeta, né, da questão do meio ambiente, da questão social. Então tudo isso, de fato, nós estamos assim lutando, batalhando muito para conseguir apresentar uma perspectiva diferente em toda essa situação da produção alimentar, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque o mundo todo tem ainda um padrão muito semelhante e claramente impactante, né, as questões ambientais, sociais e de saúde humana. Perfeito. E claro que todo mundo, creio eu, tem acompanhado na mídia que existiu recentemente um debate sobre o problema do hormônio presente no frango. Então, isso inclusive me lembrou muito aquele detalhe que quando você vai comprar óleo vegetal, está escrito não contém colesterol. Eu fico chocada, porque eu digo, gente, isso é fazer do consumidor um desinformado, porque colesterol só existe em produto de origem animal. Então, se pôr numa embalagem de um óleo que ali não contém colesterol, eu acho assim que a Anvisa deveria não permitir isso, uma opinião minha pessoal como nutricionista. Agora, porque eles usam isso também como chamariz de venda, né? Agora, andou se veiculando muito sobre alguns tipos de criações que não usam hormônio para desenvolvimento dos seus frangos. Agora, professor, hormônio sempre foi proibido a utilização. Então, conclusão, nunca foi usado hormônio nas criações de frango? De fato, em frangos, nunca se usou hormônios, né? Esses hormônios que normalmente as pessoas entendem hormônio como são esses anabólicos, né? Esses hormônios anabolizantes. E isso, de fato, nunca foi usado em frangos, porque essencialmente os hormônios anabolizantes, eles acabam tendo, essencialmente são injetados, né? Então na produção de frangos, a questão, obviamente, são escalas gigantescas, são escalas enormes, né, de produção.
Então já existe uma impraticabilidade do uso desses hormônios. E então, de fato, na questão dos frangos, a produção de ovos, nas aves em geral nunca se usou hormônios. O que se usa, as substâncias que são utilizadas e que são chamadas mundialmente como promotores de crescimento, na verdade são antibióticos ou alguns outros quimioterápicos que têm um efeito antimicrobiano. Então são essas substâncias normalmente utilizadas, né, na produção avícola, em geral, não só no Brasil, no mundo todo, e que tem essa característica de contribuir no crescimento dos animais, nos padrões de crescimento, nas taxas de crescimento dos animais. Pois é, porque inclusive tem uma portaria, né, um decreto que é de janeiro de 76, que proibia que se utilizasse hormônios na criação de aves. Então, é a história do não contém colesterol na garrafinha de óleo, né? Na verdade, usar esse apelo, esse label, né, esse apelo de que não tem hormônio, nunca foi usado hormônio, na verdade, né? Então, isso é tão bom a gente estar podendo falar, porque as pessoas acham, não, eu não vou comer frango porque frango tem hormônio. O problema não é hormônio, gente. O problema é justamente o antibiótico ou outras substâncias, como o professor Dematê está contando. Eu não sabia de quimioterápicos, eu sabia dos antibióticos. Agora, fiquei muito surpresa quando a gente estava conversando ontem, falando justamente sobre o que nós iríamos abordar hoje na pauta, que os antibióticos são, na verdade, também promotores de crescimento dos animais, porque a gente pensa que o antibiótico é apenas para... eu achava que era usado profilaticamente, entende? Assim, para, digamos, evitar que o animal ficasse doente. De fato, a partir de 1940, né, que começou a se usar antibióticos na produção animal, e foi justamente uma das substâncias aí, um dos elementos que contribuiu entre aspas, né, para que a indústria de produção animal assim alcançasse índices assim tão expressivos e possibilitasse esse nível de adensamento, de intensidade do sistema produtivo, né? E que percebeu-se que a adição de antibióticos contribuía muito com esse padrão de crescimento, com essas taxas de crescimento dos animais. E isso se disseminou no mundo todo, obviamente. Isso passou a ser utilizado rotineiramente. Então praticamente os animais hoje, eles recebem os antibióticos na ração, né? Então, não é exatamente um efeito terapêutico. Aliás, é muito menos que isso, né? O efeito, terapeuticamente, eventualmente, se utiliza, mas o que se utiliza mais frequentemente, com volumes muito, muito grandes de antibióticos, é justamente como os chamados promotores de crescimento. No Brasil, esse termo ele foi mudado um pouco, oficialmente falando, eles são chamados de melhoradores de desempenho de base antibiótica. Eles fazem um título chiquérrimo. Que são utilizadas na ração dos animais. Na verdade, né, eu acho assim, de uma criatividade, como que se colocam nomes chiques, né, que nem o glúten, que na verdade eles colocam como melhorador de farinha, né, e que a gente depois, isso aí é uma outra conversa. Mas qual é o impacto do uso desses antibióticos como usado assim até na ração já dado para o animal na saúde humana? Você tem algum dado sobre isso? Olha, sempre existiu assim, esse é um assunto bastante polêmico, não é? Desde praticamente da década de 1990 que se vem discutindo de forma um pouquinho mais intensiva isso, junto a comissões de consumidores e organizações de cientistas e tudo mais. A Europa, em geral, os países da comunidade europeia foram aqueles que começaram a adotar um pouco mais de controle sobre isso, sobretudo a Dinamarca e Suécia foram os primeiros países que, a partir de 1997, começaram a estabelecer controles mais rigorosos, muito mais apurados sobre o uso de antibióticos como melhoradores de desempenho, como promotores de crescimento na produção animal. Né? De lá para cá, naturalmente já existia assim, uma espécie de uma política de precaução, então começou a se estabelecer algumas proibições, e praticamente a gente viu polarizar a discussão. De um lado, aqueles que diziam que não existia nenhum problema do uso de antibióticos, né, na produção animal, que não existia nenhum impacto à saúde humana, e existiam, do outro lado, aqueles que entendiam que existe um impacto
na saúde humana, na medida em que a disseminação de antibióticos se tornou tão excessiva, tão grande, né? Eu, particularmente, me coloco também ao lado daqueles que entendem que existe um impacto bastante significativo na saúde humana. Então, claro que vou colocar aqui a minha posição já claramente nesse sentido, né? Mas o fato é que houve esse período nessa discussão, né, entre o risco à saúde humana, mas as pesquisas foram saindo, foram entendendo, os programas de monitoramento e, sobretudo, de relação entre incidências de doenças, sobretudo toxinfecções alimentares em seres humanos, com episódios de doenças em animais, foi tornando mais claro que existe uma correlação. Hoje ninguém pode negar essa correlação, né? Existe uma correlação muito significativa já do uso de antibióticos em animais com os impactos à saúde humana, à saúde pública. Então, é um assunto porque existe o problema do desenvolvimento da resistência bacteriana, é um problema de ordem mundial, vem aumentando no mundo todo. Obviamente que não é só pelo uso dos antibióticos na produção animal, também pelo uso dos antibióticos na medicina humana, no uso talvez aí excessivo, não é? Mas o nosso tema aqui é justamente a questão na produção animal e as relações já se estabeleceram. Então, sabe-se hoje uma série de bactérias que vêm sendo detectadas, sobretudo os Staphylococcus aureus, né, que são bactérias da nossa flora, sobretudo da nossa pele, e que vêm aí apresentando padrões de patogenicidade muito severas em vários países. E quando os cientistas lá, os pesquisadores vão identificar, né, o DNA desse Staphylococcus, vão perceber que é o mesmo Staphylococcus, muitas vezes resistente a antibióticos vários, por exemplo, a ampicilina, a meticilina, a penicilina, e aí vai uma gama, e aí se estende aí por uma dezena, no mínimo, de genótipos que já foram identificados, né, genótipos bacterianos que já foram identificados, apresentando um padrão de resistência aos antibióticos bastante severo e que vem alertando, né, os agentes aí de saúde pública do mundo todo sobre esse grave problema que vem se disseminando praticamente na população em todo o mundo. Exato. Inclusive o Mais Saúde, quando entrevistou o professor Ramires, lá do Instituto do Coração, ele abordou esse assunto. Isso já faz, acho que uns 2, 3 anos, né? Ele abordou esse assunto de como hoje nós estamos com bactérias resistentes justamente pelo uso dos alimentos que vêm agregados desses metabólitos, né, de antibióticos. Então a gente vai criando bactérias resistentes. Na hora que a gente precisa de um antibiótico, cadê ele? Quantas vezes eu, que sou esposa de médico, quantas vezes eu não vejo algum paciente internado e que está tendo dificuldade na resposta do tratamento e precisa ser internado para receber, de repente, um antibiótico através da veia para ser uma coisa mais potente? Então, realmente, isso é uma grande preocupação. Uma das coisas que eu lembro também, professor, quando o senhor esteve aqui no Mais Saúde, já faz tempo, foi quando o senhor esteve na França, porque eu lembro que os franceses acharam muito interessantes a forma como a Corin faz o tratamento das suas aves. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes como é que foi essa experiência lá fora, levar a nossa tecnologia do Brasil para o exterior. Sim, tem sido interessante, não foi só na França, mas o ano passado, entre o segundo semestre de 2012 e o comecinho de 2013, eu também estive durante um período de estágio doutoral lá na Dinamarca e tive a oportunidade de apresentar um pouco desses trabalhos que a gente vem desenvolvendo, porque de fato não são... Foi um desenvolvimento inovador que aconteceu aqui no Brasil, né? E obviamente como eu falei para você, baseados nessa perspectiva da agricultura natural, a gente já conseguiu assim, enxergar um pouco à frente, eu diria, né, nessas tendências que vêm se estabelecendo no mundo todo. Então foi justamente falar um pouco sobre isso, não só a questão do não uso dos antibióticos, mas também, sobretudo, a perspectiva que a Corin tem com relação a seus sistemas produtivos, né? Então, a ideia, de fato, de alcançar uma condição de produzir de forma sustentável, de uma forma em que
É sempre essa questão do sustentável, é sempre um tema assim muito disperso, muito genérico, as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade, talvez porque usa-se até de maneira excessiva, né? Tudo é sustentável, tudo não é sustentável, mas sustentável basicamente é algo que a gente possa efetivamente repetir sem que gere impactos que tragam uma limitação definitiva ao sistema, não é? Uhum. Então eu diria que, por exemplo, produzir com o uso excessivo de antibióticos, como é hoje, é algo que eu considero absolutamente insustentável. Perfeito. Porque os impactos são significativos, porque os impactos à saúde humana são significativos, os impactos à saúde dos animais é significativo. Nós acabamos trazendo assim um padrão produtivo que não consegue se adequar, né, às próprias ao suporte que o próprio meio ambiente pode oferecer, ou tem condições de oferecer. Então foi um pouco dessa experiência toda que eu fui relatar nessas oportunidades lá na Europa, né? Uhum. Inclusive eu estava vendo que a Coren, ela foi escolhida para participar de uma publicação do Ministério da Agricultura. Conta um pouquinho como é que foi isso? Sim, foi o pessoal lá do Ministério da Agricultura, o setor de Secretaria lá de Gestão Estratégica, né? Eles iniciaram já há 2 ou 3 anos uma publicação anual onde eles relatam alguns casos, alguns cases de sucesso, né, na agricultura, com vistas à questão das empresas e iniciativas que têm assim um apoio, um apelo, né, com relação a esses ideais de sustentabilidade. Certo. Então nós vimos o material, nós vimos assim a chamada, né, o edital, e escrevemos o nosso material, relatamos o nosso caso e felizmente fomos também escolhidos para fazer parte dessa publicação do Ministério da Agricultura sobre casos de sucesso aí na agricultura brasileira. É uma publicação interessante, uma publicação que tem também um destino, um objetivo de divulgar essas iniciativas da agricultura brasileira sustentável no ambiente não só nacional, mas também internacional, através de feiras e eventos, né, que faz parte dessa estratégia que o Ministério da Agricultura tem. Então foi muito interessante, foi no último mês, no dia 19 de março, em que eu estive em Brasília, apresentando nosso caso e também recebendo lá, participando das reuniões e das apresentações relativas a essa gestão sustentável na agricultura, esse lançamento do Ministério da Agricultura, essa publicação chamada Gestão Sustentável na Agricultura. Pois é, professor. O Programa Mais Saúde, ele tem como objetivo abrir novos horizontes para o ouvinte, porque às vezes a gente tem tanto hábito de repetir atitudes enfim, minha mãe fazia, minha avó fazia, eu também faço, meu filho vai fazer. Mas tem algumas atitudes que eu acho que a gente tem que rever. Uma delas, que eu vivo falando, é a respeito do excesso do consumo de proteína animal. Na verdade, as pessoas comem proteína demais, não precisaria comer tanta proteína e, além de tudo, da taxa de proteína que nós deveríamos comer, metade só deve vir de, como eu digo, proteínas de alto valor biológico, que tem, assim, a composição dos aminoácidos ideal para o corpo humano. A outra poderia vir da linha vegetal, não teria problema. Esse excesso de consumo de proteína é o que vem levando justamente essa indústria a precisar produzir cada vez mais? Olha, existe seguramente, né? Existe aí esse padrão produtivo, né, sobretudo no consumo de proteína animal, de origem animal, ele vem crescendo no mundo todo, à medida em que nações aí menos desenvolvidas ou subdesenvolvidas, à medida em que que a renda vai melhorando, sempre existe o padrão de ampliar o consumo, de aumentar o consumo de proteína animal, não é? Eu diria, eu também não sou um especialista na questão de nutrição humana, você que tem essa posição. Eu também, particularmente, o que eu posso dizer assim, é da minha própria experiência, também tenho, da minha experiência em família, eu diria, né, de ser mais cauteloso também com esse consumo excessivo. Eu acho que e o brasileiro já consome excessivamente proteínas animais, não é? Nosso consumo de carnes aí já está chegando na faixa de 105, 115 quilos per capita ano, né? Então é um consumo bastante excessivo. 115 quilos de carne um brasileiro come por ano?
Entre as carnes, entre as principais carnes, bovina, suína e de aves, nós já estamos aí na faixa aí de 110 quilos, mais ou menos. Eu não tenho o último número, mas já vai bater aí nesses dados aí de 115 quilos, mais ou menos, per capita ano, né? O que é um consumo bastante significativo. Carne de frango, por exemplo, carne bovina, nós estamos aí na faixa de 45 quilos habitante ano. Carne de frango também na faixa de 45 quilos, 46 quilos habitante ano, né? França, por exemplo, consome de frango 25 quilos habitante ano. Então... Mas na França, professor, eles têm o hábito de comer muito mais vísceras do que nós, né? Eles têm lá os rognons, os rins, eles comem muitas outras vísceras, eles comem, a proteína deles é bem, assim, diversificada, justamente pela escassez, né? Porque lá a carne é caríssima e tem também a falta de espaço, aquilo tudo. Agora, professor, eu lembro, quando eu comecei a estudar um pouco mais o tipo de trabalho que a Corin desenvolvia, eu fiquei encantada, porque vocês cuidam da microbiota, isto é, das bactérias intestinais, justamente dos bichinhos, para que eles fiquem mais saudáveis e fiquem menos doentes. Eu achei isso fantástico, porque é o que eu falo, inclusive no meu livro... o Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, eu tenho um capítulo só falando de intestino, e hoje nós sabemos que até bactérias intestinais estão envolvidas na obesidade, porque o gordinho, ele tem sim bactérias diferentes da pessoa mais magra. E aí, essa visão de intestino, de microbiota, que uns falam flora intestinal, isso foi uma visão desde o início da produção da Corin? Sim, com certeza. Claro que quando, né, na medida em que nós fizemos essa opção de não usar os antibióticos, a opção é justamente o contrário, né? Justamente enxergar a tentativa de enxergar a dinâmica dos sistemas biológicos, não é? Eles são altamente dinâmicos. Imagina, quando nós vamos falar em micro-organismos, estão bactérias, protozoários, então assim, a dinâmica disso, nós estamos tratando aí de trilhões de seres, não é? Então é essa dinâmica. E é extremamente complexo isso, mas o fato é que a abordagem, na medida em que você não vai usar os antibióticos, é justamente essa, é de procurar o equilíbrio dessa flora gastrointestinal dos animais, que essa flora gastrointestinal tenha... E não só o equilíbrio interno do animal, mas também o equilíbrio externo, né? Quer dizer, o ambiente onde eles vivem, o galpão, as áreas onde eles exploram. Quando nós alcançamos um equilíbrio dessa flora, que as bactérias ali, elas têm uma dinâmica populacional equilibrada, ou seja, uma controla a outra, não é? Porque justamente as bactérias também têm todos esses princípios, inclusive os antibióticos vêm delas, não é? No sentido de que, então elas estão ali controlando esse ambiente, controlando, digamos, o alimento, da onde elas tiram alimentos, os recursos para elas sobreviverem. E elas têm uma dinâmica populacional fantástica, não é? Um equilíbrio que é tema de estudo aí dos mais avançados e tudo mais. E justamente a nossa perspectiva se baseia nisso, se baseia em tentar entender melhor como alcançar esse equilíbrio da flora intestinal, não é? Porque é exatamente isso que acontece. Por exemplo, nós temos lá uma produção de frangos. Se eu retiro os antibióticos e eu não tenho uma estratégia diferenciada, os animais adoecem, eles têm enterites, né, inflamações, infecções intestinais das mais severas, motivados por bactérias como Clostridium, né, principalmente, como salmonelas, enfim, coliformes, que se multiplicam de forma irregular, de forma sem nenhum... Né, a bactéria mais apta ali a se preservar, ela vai exercer seu domínio, né? Vai fazer um tremendo E esse domínio de um tipo de bactéria, ou de uma espécie de bactéria em detrimento de outra, é que causa justamente esse desequilíbrio da flora e que vai fazer com que os animais adoeçam, que tenham enterites, que tenham infecções, inflamações do tecido intestinal muito severas, e que vão ter diarreias, né? Basicamente é isso. E aí essa diarreia vai causar um problema de produtividade no sistema produtivo, porque elas vão comer, né? O alimento que é dado aos frangos, aos animais, é a parte mais cara do sistema, não é? A parte que mais proporcionalmente é o custo maior, e os animais não vão conseguir absorver os nutrientes desses alimentos. Perfeito. Então o sistema fica extremamente caro
o sistema fica inviável, porque os animais adoecem, aí tem mortalidade, tem uma série de problemas, né? E aí, hoje, então, o programa Mais Saúde, conversando com o professor Luiz Dematê, nós vamos para um rápido intervalo e permaneça, porque a segunda parte do programa está bem interessante também.